6 de maio de 1856. Nasce aquele que foi talvez um dos maiores e mais controversos revolucionários de todos os tempos. Depois de se formar em medicina e começar uma promissora carreira como neurologista, ele decidiu abandonar o caminho seguro da medicina tradicional e mergulhar nos mistérios mais profundos da mente humana. Se isolou em seu consultório em Viena, desenvolvendo métodos nunca antes vistos, e criou talvez as teorias mais perturbadoras e transformadoras sobre a natureza humana de todos os tempos. Suas descobertas revelaram que muito do que pensávamos sobre nós mesmos era apenas a superfície, e nos mostrou as forças ocultas e muitas vezes perturbadoras que realmente governam nossos comportamentos, nossos medos e os nossos desejos mais profundos. E depois de revolucionar para sempre a nossa compreensão sobre a mente humana, ele enfrentou perseguições, exílio e uma doença devastadora. Acreditamos que, justamente por conta da coragem que ele teve de descer às profundezas do nosso inconsciente, territórios que eram obscuros demais para qualquer um explorar sozinho. Essa é a história real do homem que acabou sendo perseguido depois de revelar os segredos mais íntimos do que realmente move os seres humanos, o que está por trás dos nossos sonhos, o que está por trás dos nossos traumas e o que está por trás de toda a complexidade da psique humana. Então hoje vamos conhecer a vida e as descobertas de Sigmund Freud. O inconsciente, a descoberta que mudou tudo. O eu não é senhor nem mesmo em sua própria casa. Essa é uma das reflexões mais impactantes de Freud, e quando mergulhamos em sua história, descobrimos que por acaso ele começou sua carreira estudando histeria em mulheres, mas acabou desenvolvendo uma visão completamente revolucionária sobre como a nossa mente realmente funciona. Esse aspecto inovador é algo que encontramos constantemente na obra de Freud. Ele questionava tudo o que a medicina e a psicologia da sua época consideravam verdade absoluta. E, mesmo sendo um gênio, seus métodos foram amplamente rejeitados pela comunidade médica, e ele enfrentou enormes dificuldades para que suas ideias fossem aceitas. Mesmo em meio a toda essa resistência, Freud desenvolveu conceitos capazes de transformar completamente nossa compreensão sobre nós mesmos, começando pela sua maior descoberta, o inconsciente. Para ele, nossa mente funciona como um iceberg. Apenas uma pequena parte é visível, que é a consciência, enquanto a maior parte permanece submersa, que é o nosso inconsciente. Tudo que reprimimos, que esquecemos, que negamos, continua vivo lá embaixo, influenciando cada decisão que tomamos sem que percebamos. Segundo Freud, não somos donos de nós mesmos como acreditamos. Nossos atos falhos, nossos sonhos, nossos sintomas, tudo isso revela que existe uma força muito mais poderosa governando a nossa vida, o inconsciente. Pensa comigo, quantas vezes você fez algo e depois pensou, por que eu fiz aquilo lá? Ou acordou de um sonho perturbador sem entender de onde aquilo veio? Para Freud, nada é acidental. Existe sempre um significado oculto, um desejo reprimido, uma memória enterrada que se manifesta de forma disfarçada. A origem de todo sofrimento psíquico. Quando falamos de Freud, a maioria das pessoas lembra automaticamente da psicanálise. E Freud realmente revolucionou o tratamento de distúrbios mentais. Ao se aprofundar no estudo da histeria e outros sintomas, ele descobriu algo muito surpreendente. A grande maioria dos problemas psicológicos tem origem em traumas e conflitos reprimidos na infância. A sua teoria argumentava que experiências traumáticas, especialmente as sexuais e agressivas vividas na primeira infância, ficavam enterradas no inconsciente, mas continuavam causando sofrimento na vida adulta. Essas memórias reprimidas se manifestavam através de sintomas físicos, fobias, obsessões e outros distúrbios. A crítica de Freud era direcionada à medicina da época, que tratava apenas os sintomas sem investigar as suas causas psicológicas mais profundas. Os traumas na filosofia freudiana podem ser entendidos como experiências que a nossa mente consciente não conseguiu processar adequadamente. Uma forma simples de entender Freud é percebendo que ele fez o oposto da medicina tradicional. Enquanto os médicos focavam no corpo físico, buscando causas orgânicas para todos os problemas, Freud nos diz para olhar para dentro da nossa própria mente, respeitando a realidade psíquica como algo tão real quanto qualquer outra doença física. Durante muito tempo aprendemos que apenas o racional e consciente possuía valor, fazendo com que nossas emoções e impulsos inconscientes fossem desprezados. Isso criou a ideia de que apenas a razão importa, que devemos controlar completamente nossos pensamentos e desejos. Segundo o nosso revolucionário de Viena, um verdadeiro problema não está em ter impulsos inconscientes, isso é natural, mas sim em negar completamente a sua existência. Ao reprimir totalmente nossos desejos e medos, acabamos criando sintomas e sofrimentos ainda maiores. Os traumas são um tipo de experiência que fica guardada no inconsciente, privando-nos de uma vida psíquica saudável. Para Freud, você não deve viver negando parte de si mesmo, devemos trazer à consciência aquilo que foi reprimido, pois ao fazer isso integramos a nossa personalidade e diminuímos o nosso sofrimento. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esquece de deixar o like e se inscrever, porque muita coisa nova vem por aí. Vamos lá. A solução que Freud encontrou. A solução que Freud encontrou para isso foi o que ele chamou de talking cure, a cura pela palavra, que mais tarde se tornaria a psicanálise.
Essa seria uma forma de tratamento baseada em trazer à consciência aquilo que estava reprimido no inconsciente. Para ele, presta muita atenção agora. A saúde mental é boa quando você consegue acessar e integrar conteúdos inconscientes sem ser dominado por eles. Então, desse modo, não devemos negar a nossa vida interior, mas sim compreendê-la e elaborá-la através da fala e da associação livre. A questão principal para identificar uma mente saudável ou doente é saber se você consegue lidar com seus próprios conteúdos internos. Freud acreditava que a mente é saudável quando conseguimos ter acesso ao que sentimos, aos nossos desejos, sem sermos completamente controlados por eles. O processo psicanalítico acontece quando paramos de fugir de nós mesmos, quando não estamos mais evitando pensamentos ou sentimentos difíceis, quando conseguimos falar sobre traumas sem sermos devastados por eles, mas também sem negá-los completamente. Quando evitamos o contato com o nosso mundo interno, a nossa mente está na pior fase possível. E claro que é impossível viver sempre em equilíbrio psíquico. Todos os seres humanos passaram por conflitos e por crises. A esperança de Freud era que, através da análise, pudéssemos diminuir significativamente o sofrimento neurótico. Como aceitar a natureza humana? Do ponto de vista freudiano, sua teoria pregava a aceitação da complexidade humana, tendo como um dos pontos principais a ideia de que somos seres divididos entre diferentes instâncias psíquicas: o id, o ego e o superego. Para Freud, não se trata de tolerar passivamente nossos impulsos, mas de compreendê-los e integrá-los de forma madura. Esse conceito implica aceitar que somos seres complexos com desejos contraditórios, impulsos primitivos e também ideais elevados. Uma aceitação realista da natureza humana. Isso pode parecer impossível, né? Existirão aspectos de nós mesmos que jamais conseguiremos amar completamente, mas devemos fazer da negação total a exceção e não a regra. Pois somos como somos e não como gostaríamos idealmente que fôssemos. É importante deixar claro que Freud nunca disse que devemos agir sobre todos os nossos impulsos de forma hedonística, mas que devemos aceitar nossa vida psíquica como ela é, com seus conflitos, desejos e contradições, e buscar uma forma madura de lidar com tudo isso, sem negar aspectos fundamentais de nossa personalidade. E aí tem uma reflexão que eu considero muito poderosa e inspirada no método psicanalítico. E se você tivesse que conviver consigo mesmo exatamente como você é agora, com seus pensamentos mais perturbadores, seus desejos mais primitivos, suas contradições mais evidentes? Não como você gostaria de ser, mas como realmente é. E se não houvesse escapatória da sua própria natureza? Você precisaria olhar para cada aspecto de si mesmo, cada memória reprimida, cada impulso negado e encontrar uma forma de integrar tudo isso em uma personalidade funcional. Você teria coragem para esse tipo de autoconhecimento ou preferiria continuar fugindo de partes de si mesmo? A repressão. De onde vem o sofrimento? Outra grande questão levantada por Freud é: por que reprimimos tanto? Quem nos ensinou que certas partes de nós mesmos são inaceitáveis? Resumidamente, para Freud, muito do que a gente chama de civilização foi construído através da repressão de nossos instintos mais primitivos. Existem forças sociais que nos ensinam desde cedo a negar aspectos fundamentais da nossa natureza, principalmente relacionados à sexualidade e agressividade. Ao longo da vida, da infância até o presente, acabamos nos deparando com duas forças em conflito: nossos impulsos naturais, id, e as normas sociais internalizadas, o superego. O ego tenta mediar esse conflito, mas frequentemente o faz através da repressão, empurrando para o inconsciente tudo que é socialmente inaceitável. O resultado é que vivemos divididos entre o que somos e o que achamos que deveríamos ser, criando sintomas, ansiedades e sofrimentos diversos. Para Freud, muitas das nossas neuroses vêm justamente dessa guerra interna entre natureza e civilização. O fim trágico de um revolucionário. E mesmo tendo criado essas descobertas revolucionárias, Freud não escapou de um fim muito difícil, talvez um dos mais injustos possíveis. Quando ele tinha 82 anos, enfrentando um câncer de mandíbula de 16 anos e vendo a sua Viena sendo tomada pelos nazistas, ele teve que fugir para Londres. Seus livros foram queimados publicamente em Berlim, e ele viu seu trabalho ser considerado ciência judaica degenerada. Esse evento aconteceu em 1938 e depois disso ele viveu apenas mais um ano morrendo em exílio, longe de tudo que conhecia. Foram anos terríveis de dor física constante devido ao câncer, perseguição política e o horror de ver sua obra sendo destruída. Ele passou seus últimos dias sofrendo intensamente, mantendo-se lúcido, mas completamente ciente de que estava perdendo a batalha contra a doença e a intolerância. Mesmo não tendo como saber todos os fatores que contribuíram para seu sofrimento final, algo que certamente influenciou foi o estresse de ver suas descobertas sobre a mente humana sendo usadas como justificativas para perseguições, além da dor física constante resultante de seu câncer. A vida de Freud foi marcada por uma série de conflitos e resistências. Ele enfrentou rejeição constante da comunidade médica, acusações de charlatanismo, perseguição antissemita e a dor de ver pacientes que não conseguia ajudar completamente. Sua busca incessante pela verdade sobre a mente humana, combinada com sua coragem de explorar territórios psicológicos que outros preferiam ignorar, colocou-o em conflito com muitos dos valores dominantes da sua época, algo que certamente cobra o seu preço de qualquer um de nós seres humanos.
Além disso, Freud sempre teve um temperamento intenso e exigente, o que por vezes dificultava suas relações pessoais e profissionais. Os anos de isolamento intelectual, especialmente no início de sua carreira, certamente contribuíram para períodos de profunda solidão. Seus escritos revelam um profundo conhecimento sobre o sofrimento humano e uma preocupação constante com o futuro da civilização, questões que, com toda certeza, pesaram sobre sua mente. Mesmo sendo um gênio, ele ainda era um ser humano.